A cremação está se tornando a escolha de muitas famílias. Mas para o cristão, essa prática vem com uma pergunta delicada. Será que um cristão pode ser cremado? Afinal, a Bíblia nos dá exemplos de grandes homens de fé que foram enterrados, e isso levanta uma questão séria. A maior preocupação que surge, a pergunta que muitos de nós fazemos em silêncio, é se o meu corpo for cremado, isso afeta a minha ressurreição? Vamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre este tema, analisando as Escrituras, revisitando passagens-chave e entendendo o contexto por trás delas. A nossa meta é te dar a resposta que você precisa, trazendo paz para o seu coração e a certeza de que a promessa de Deus é maior do que qualquer método de despedida. Fica comigo até o final, pois o que vamos descobrir pode te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida e mudar a forma como você lida com as pessoas. E para nossa jornada continuar, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Para começar, é fundamental a gente entender de uma vez por todas o que a cremação realmente é. Muitas vezes, só de ouvir a palavra, a nossa mente evoca imagens um pouco nebulosas e até carregadas de medo. Mas a verdade é que o processo de hoje em dia é bastante direto e, acima de tudo, cercado de muita dignidade e respeito. A cremação é, na essência, um processo de redução, onde o corpo do falecido é submetido a temperaturas extremamente altas, que podem chegar a 1000 graus Celsius, dentro de um forno crematório especializado. Nesse ambiente de calor intenso, o corpo é transformado em partículas ósseas e, finalmente, em cinzas. As cinzas que a família recebe não são como as cinzas de uma fogueira ou de madeira. O que resta após o processo de incineração são pequenos fragmentos de ossos que resistiram ao calor extremo. Depois de resfriados, esses fragmentos passam por uma máquina que os tritura até se tornarem um pó fino e branco. É esse pó que é entregue à família dentro de uma urna. Todo o processo leva, em média, de 2 a 3 horas, e ao final, o volume das cinzas é bem pequeno, representando apenas uma fração do peso original do corpo. Este processo, embora possa parecer forte para alguns, é cientificamente seguro e, como veremos mais adiante, não contradiz nossa essência fundamental. Afinal, a própria Bíblia nos lembra em Gênesis capítulo 3, versículo 19, pois pó és e ao pó voltarás. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, a cremação é vista como uma escolha mais sustentável. A falta de espaço para cemitérios em cidades grandes é um problema real, e a cremação surge como uma solução que aperfeiçoa o uso do solo. Enquanto um enterro tradicional, com caixão e outros materiais, podem demorar décadas para se decompor, a cremação não exige esse espaço. Já no lado cultural, a cremação oferece muita flexibilidade. Em vez de ter uma lápide em um cemitério, a família pode manter a urna em casa, espalhar as cinzas em um lugar especial ou até mesmo transformá-las em um objeto de memória, como uma joia. Essa liberdade reflete uma mudança na forma como as pessoas lidam com a morte, especialmente para famílias que se mudam muito ou preferem uma lembrança mais pessoal e próxima do ente querido. A cremação, então, não é só um jeito de dar um destino final ao corpo. Ela é uma resposta a desafios de hoje em dia, como a falta de espaço nas cidades, a preocupação com o meio ambiente e a busca por rituais de luto que se adaptem melhor à vida moderna. Entender tudo isso nos ajuda a contextualizar a decisão de forma mais completa, antes de a gente mergulhar na visão da Bíblia. Agora, vamos abrir a Bíblia para entender o que ela nos diz sobre tudo isso. Para muitos, a preocupação com a cremação vem da associação do fogo com castigo e julgamento. E sim, o fogo na Bíblia pode ter essa conotação. Mas, se olharmos com cuidado para as Escrituras, vamos ver que o fogo tem um significado muito mais amplo.
Ele não é só destruição, mas também é um símbolo poderoso de purificação e principalmente da presença de Deus. Pense na sarça ardente que Moisés viu, ou nas colunas de fogo que guiavam o povo de Israel pelo deserto. Nesses casos, o fogo não era uma ameaça, mas a forma de Deus se manifestar. O profeta Elias, por exemplo, invocou o fogo do céu no Monte Carmelo como uma prova do poder de Deus, não como uma condenação. Por outro lado, o enterro era a prática mais comum em Israel e também carregava um significado importante, era um ato de respeito e dignidade para com o falecido. Vemos isso na história de Abraão, comprando um campo para enterrar Sara, e em José, que deu instruções específicas sobre seu próprio sepultamento. Mas é fundamental notar que essas narrativas mostram um costume da época e não um mandamento direto para que todos os cristãos enterrem seus mortos. Ou seja, a Bíblia não proíbe a cremação, mas nos oferece exemplos de como a despedida era feita com reverência. Para aprofundar, vamos analisar um caso que muitos usam para questionar a cremação, a história do rei Saul e seus filhos, no capítulo 31 do livro de 1 Samuel. Depois de uma batalha, os filisteus derrotaram Israel e, para humilhar o rei, penduraram os corpos na muralha de uma cidade. Ao saberem disso, os homens de Jabes-Gileade, um povo corajoso, marcharam a noite inteira, resgataram os corpos e os trouxeram de volta para sua cidade. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles os queimaram. Depois, pegaram os ossos e os enterraram debaixo de uma árvore. Essa passagem é muito importante, pois mostra que a cremação, neste caso, não foi um castigo, mas uma solução prática e respeitosa. Os corpos estavam profanados e em um estado deplorável, então a cremação foi a forma mais digna de evitar mais humilhação. O ato foi tão nobre que até mesmo o rei Davi elogiou a atitude deles. Isso nos mostra que, em uma situação trágica e específica, a cremação foi usada como uma forma de honrar o falecido. Longe de ser uma proibição, esse exemplo nos convida a pensar na intenção por trás da escolha, mostrando que a cremação não era comum, mas uma medida excepcional e cheia de dignidade. É verdade que em algumas passagens da Bíblia, a queima está ligada a atos de castigo e julgamento divino. Por exemplo, no livro de Amós, capítulo 2, versículo 1, é narrado que o rei de Moabe queimou os ossos do rei de Edom, um ato de extrema desonra. Da mesma forma, em Josué, capítulo 7, versículo 25, Acã e sua família são queimados após cometerem um pecado grave contra Deus, servindo como uma punição pública. Olhando para esses exemplos, à primeira vista, pode parecer que a cremação é sempre algo negativo e ligado a um julgamento. É muito importante a gente diferenciar esses casos da Bíblia da cremação como a conhecemos hoje. Nesses exemplos bíblicos, a queima não era um ritual de despedida ou uma escolha da família, mas uma forma de punição, de ira divina ou de desonra. A queima dos ossos de Acã, por exemplo, foi uma consequência direta de um pecado grave. Já a cremação hoje é uma decisão totalmente diferente, feita com dignidade, amor e respeito. É uma escolha que muitas vezes reflete preocupações práticas, financeiras ou ambientais, e não tem nada a ver com castigo ou desonra. O contexto é a chave. Quando a Bíblia usa o fogo ligado à morte, ela está falando de uma consequência do pecado e não de um ritual de passagem. Por isso a gente precisa olhar a cremação moderna com outros olhos, separando-a dessas conotações punitivas do Antigo Testamento. Chegamos ao ponto central e mais reconfortante da nossa discussão, a promessa da ressurreição. Para o cristão, a nossa esperança não está em como o nosso corpo é preservado, mas na soberania e no poder ilimitado de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que a ressurreição não depende da integridade do nosso corpo após a morte. Em 1 Coríntios, capítulo 15,
O apóstolo Paulo compara a ressurreição a uma semente. O corpo é semeado de forma perecível, em desonra e em fraqueza, mas ressuscita de forma imperecível, em glória e em poder. Essa é a grande verdade que nos liberta de qualquer ansiedade sobre a cremação. O poder de Deus para ressuscitar e transformar um corpo não é limitado por cinzas, terra, fogo ou água. Não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, nada pode impedir o Senhor de nos ressuscitar no último dia. A nossa segurança está na promessa de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde lemos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A nossa fé está no poder de Deus e não no método de despedida dos nossos corpos. A ressurreição é um ato de poder divino que vai muito além da nossa compreensão, e de forma alguma a cremação pode impedi-la. Diante de todas essas informações, muitos podem se perguntar: então, o que devo fazer? A Bíblia, como vimos, não oferece uma regra rígida, mas nos dá princípios para guiar nossas decisões. Se você está considerando a cremação para si ou para um ente querido, aqui estão alguns pontos práticos a se pensar. Primeiro, consulte a doutrina da sua igreja. Embora a Bíblia não proíba a cremação, algumas denominações cristãs têm posições específicas sobre o assunto, baseadas em suas tradições e interpretações. É importante estar em paz com a sua comunidade de fé. Segundo, considere o significado teológico para você e sua família. A cremação traz a sensação de dignidade, paz e esperança da ressurreição, ou a sua consciência sente que é mais honroso retornar ao pó da terra de forma natural? Pense sobre o que a decisão significa para a sua fé e para o seu testemunho. Terceiro, considere o impacto familiar. A decisão de cremar pode ser difícil para outros membros da família que preferem o enterro tradicional. É crucial conversar abertamente com os seus entes queridos e considerar os sentimentos deles. O luto é um processo coletivo e a harmonia familiar é um presente precioso que devemos buscar. Por fim, leve em conta os aspectos práticos e legais. Pesquise as leis da sua localidade, os custos e a logística. A decisão deve ser tomada com a cabeça e o coração, mas também com a razão e a informação. Esperamos que este estudo tenha trazido paz ao seu coração e clareza à sua mente. A mensagem final é de tranquilidade e confiança. A Bíblia não proíbe a cremação, e a nossa esperança não está em como o nosso corpo é tratado após a morte, mas na promessa inabalável de Deus. A promessa de ressurreição, que é a pedra angular da fé cristã, é um ato do poder divino que transcende qualquer circunstância. Independentemente de você escolher o enterro ou a cremação, o mais importante é que a sua fé esteja firmada em Cristo. Que a sua decisão seja tomada com paz interior, sabedoria e confiança plena de que, no grande dia, não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, o poder de Deus nos ressuscitará para a vida eterna. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este vídeo trouxe paz e clareza para o seu coração, a sua participação é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas que também têm essa dúvida. É simples. Deixe o seu curtir para que o YouTube entenda a relevância deste conteúdo. Deixe um comentário com sua opinião ou qualquer outra dúvida que você tenha. E se inscreva no canal para não perder os próximos estudos bíblicos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.